Hoje é quinta-feira, dia de Repórter PUC, e o assunto em debate é a participação da sociedade na política do país. No estúdio, vamos falar mais sobre como a população pode monitorar os poderes públicos. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Olá! Democracia, palavra de origem grega que expressa a relação do povo com o governo. Sistema político em que os cidadãos exercem de forma soberana a escolha dos representantes. Em Belo Horizonte, o NESP, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, distribui uma cartilha com orientações de acesso e acompanhamento das ações do Legislativo. Uma maneira de conscientizar e incentivar a população no acompanhamento das questões políticas. Participação popular, como exercício da democracia, é essencial para o legítimo funcionamento do Estado. Mas votar nas eleições não é suficiente para exercer a plena cidadania. Acompanhar a vida política do país deveria ser um dos compromissos de todo cidadão. Como se dá a participação concreta do cidadão na vida política do país? Será que a sociedade atua junto aos órgãos do poder de forma efetiva? Eu acho que as pessoas se importam muito pouco, elas não estão participando ativamente, elas só se importam naquela época eleitoral e tudo mais. Eu acho que muita gente não entende a implicação da política na sua vida. Tem uma desconexão muito grande e a pessoa acha que política é uma coisa que só acontece na televisão. As pessoas não têm cultura devida para poder exercer a cidadania. Eu acompanho muito, acompanho sempre política. É uma coisa que eu acho boa de se acompanhar e devida. Falta educação. Se você não tem educação básica, você não vai ter participação em nada. Quanto mais sem educação você deixar seu povo, mais sem interesse ele vai ser e é mais fácil de um político controlar e fazer um monte de coisa. Pensando nos obstáculos que impedem a sociedade de participar das questões políticas do país, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte, o NESP, em parceria com a ONG Democracia Ativa, criou uma cartilha para orientar o monitoramento das atividades do Poder Legislativo. Com linguagem simples e didática, o subsídio esclarece sobre os principais assuntos essenciais ao desenvolvimento de uma participação eficiente do cidadão. Acompanhar o cotidiano das ações dos vereadores passa a ser fundamental para que os vereadores desempenhem esse papel de fazer boas legislações, mas também fiscalizar o executivo e, na hora de apresentar o orçamento, direcionar os recursos para aquelas principais necessidades da comunidade. Esse subsídio ele vem com esse intuito de instrumentalizar, propiciar meios para que os cidadãos possam acompanhar o trabalho das câmaras de vereadores. Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte consideram importante que iniciativas como a do NESP sejam realizadas de forma a facilitar o acesso da população aos projetos e ações governamentais. A iniciativa do NESP é fundamental porque quanto mais instruído, quanto mais conhecedor o nosso povo for de como os governos se processam, de como se dá o processo legislativo, é melhor para a sociedade, porque você passa a ter uma interlocução direta do cidadão com o poder legislativo, com o poder executivo, exercendo ali o seu papel de fiscalizar, de cobrar, de fazer o controle social. A Comissão de Participação Popular, instituída pela Câmara Municipal, é um espaço democrático que possibilita o debate entre representantes eleitos pelo povo e a sociedade. Problemas comunitários e assuntos de relevância social são pautas de todas as reuniões. O objetivo da comissão é possibilitar um amplo diálogo do cidadão com os representantes do Legislativo. Os canais que possibilitam essa participação são diversos. Nós temos vários instrumentos, que vai de uma indicação ao prefeito, que pode ser uma audiência pública aqui ou lá na comunidade, que pode ser um pedido para que uma determinada comissão faça uma visita técnica à região.
muito se fala da ineficiência dos políticos, de corrupção, escândalos e ações sem princípios éticos. Mas tudo isso pode e deve servir de alerta para os eleitores. É preciso avaliar melhor os candidatos e, principalmente, acompanhar o trabalho de cada representante eleito e cobrar coerência com as propostas de campanha. Para falar mais sobre o assunto, eu e a repórter Fernanda Mello conversamos agora com Robson Sávio, coordenador do grupo gestor do Nesp. Professor Robson, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço PUC. Muito obrigado. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente viu aí na matéria que o Nesp, aqui da PUC Minas, lançou uma cartilha, orientando aí sobre o acompanhamento do Poder Legislativo, e eu queria que você comentasse com a gente qual que foi a motivação para a criação dessa cartilha. Olha, desde a origem do Nesp em 2004, 2005, que nós trabalhamos com formação política voltada para a participação dos cidadãos, não somente no processo eleitoral, mas a política do dia a dia, do cotidiano. E nós percebemos que as pessoas às vezes dão muito valor ao ato de votar, mas sem nenhum compromisso com a escolha dos eleitos e, mais do que isso, com o acompanhamento daqueles que nós elegemos. E, na verdade, quando não há acompanhamento dos eleitos, é como se nós dessemos para eles um cheque em branco. Não há nenhuma responsividade nem responsabilidade. Não há uma relação de compromisso entre as duas partes. Então, foi a partir dessa percepção que nós resolvemos trabalhar com a ideia de que não somente na participação da política institucional, essa que acontece nos partidos, no parlamento, no governo, isso não vale somente a participação no momento do voto e da eleição. É preciso um acompanhamento direto dos eleitos, dado que a nossa democracia é representativa, e os eleitos, os políticos eleitos é que governam o Estado. Então, a importância do acompanhamento sistemático é fundamental para que a gente melhore o processo político, inclusive dessa política que está nos partidos e no governo, Robson, e para melhorarmos o processo político, como que o cidadão pode avaliar os poderes públicos? Olha, existe uma série de ações que podem ser feitas tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Individualmente, as pessoas elas podem acompanhar os políticos, inclusive essa cartilha, ela tem uma parte que trata justamente do que a gente chama de monitoramento não presencial dos eleitos, ou seja, na sua casa, utilizando a internet, as redes sociais, os sites das assembleias, das câmaras, acompanhando um pouco da vida do político, é uma forma de um acompanhamento que pode ser feito individual. Também a pessoa pode mandar e-mail, cobrar sugestões, etc. Do ponto de vista coletivo, nós indicamos a formação de grupos, que nós chamamos de grupos de acompanhamento do Legislativo, que eles podem atuar nas câmaras e nas assembleias, monitorando todas as ações que são feitas ali. Lembrando que na nossa democracia o Poder Legislativo ele é muito importante, porque além de produzir leis para o município, o caso da Câmara Municipal, leis para o Estado, Assembleia Legislativa, leis para a Nação, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, além da produção legislativa, os parlamentares, o Poder Legislativo, também é responsável pela fiscalização do Executivo. E essa parte as pessoas esquecem. Esquecem que é obrigação do Parlamento, do Legislativo, fiscalizar o Executivo. Por exemplo, votando o orçamento do município, do Estado, da União, e o orçamento é onde contém os recursos para as políticas públicas. Então, veja bem, a participação efetiva dos cidadãos junto ao Legislativo pode substantivamente melhorar a qualidade das ações dos outros poderes, inclusive do Executivo. Entendi. E assim, a gente vê aí que as pessoas reclamam, falam que os políticos são corruptos, e muito se fala em política, assim, no âmbito de amizade, o povo reclama e tal, mas a gente percebe uma dificuldade do cidadão em acompanhar mesmo a vida política. Por que você acha que isso acontece, Robson? É interessante que existe um distanciamento, um aparente distanciamento entre a concepção de política e a ação das pessoas no seu cotidiano. É importante dizer que a palavra política tem a ver com as nossas ações do cotidiano, é a nossa relação com a cidade, é a relação de poder que se dá entre as pessoas, é a nossa atuação na associação de bairro, a nossa atuação dentro do sindicato ou dentro do ambiente de trabalho. A política ela não se dá somente no Estado, no parlamento, não é só o prefeito que faz política e nem os políticos profissionais. Então é preciso que as pessoas entendam que a nossa omissão em relação aos políticos que elegemos, faz com que eles se sintam descompromissados para fazer o que querem. E mais do que isso, é importante que as pessoas tenham a clareza. Quando eu deixo de fazer uma ação política, outros estão ocupando esse lugar. Então, muitas vezes, é a omissão de centenas de milhares de cidadãos que faz com que, muitas vezes, pessoas
de forma inescrupulosa, atentando contra a ética, contra o bem público, ocupem esses lugares e grupos de poder tenham mais força para pressionar para os seus interesses. Então, a melhor forma, numa democracia representativa, de nós mudarmos a política institucional é participando, cada um, com a sua ação no cotidiano. Na nossa associação de bairro, na nossa relação familiar, na nossa relação com o outro, mas também na relação com o político que nós elegemos. Quando você diz da questão da omissão, que o cidadão, ao se omitir, cede um espaço para que outro faça, poderíamos então dizer que a ausência de interesse, de participação do cidadão na política seria uma forma de conivência com a corrupção? Em certa medida, sim, né? Existe uma tradição que diz o seguinte: nós erramos por ação ou por omissão. Muitas vezes nós fazemos uma ação de forma desproporcional, equivocada, e isso pode ocasionar um erro, um dano para um terceiro. Mas muitas vezes, quando nós nos acomodamos, nos acovardamos, deixamos de fazer o que devemos fazer, e no caso da política, exercitar o nosso papel como cidadão, aquele que também é responsável pela vida da cidade, do município, do Estado. Ora, a responsabilidade pelo bem coletivo e pelo bem público é de todos, não é somente daqueles que nós elegemos. Aqueles que nós elegemos são responsáveis para administrar, mas a responsabilidade ela é coletiva. Quando nós abrimos mãos disso, nós delegamos para que outros façam, e muitas vezes façam de forma equivocada ou errada. Fazer para o bem ou para o mal, né, Robson? Exatamente, é essa que é a ideia, né? Quando nós deixamos de fazer, nós podemos propiciar que outras pessoas ajam de forma equivocadamente ou de forma errada, em benefício, por exemplo, próprio de um determinado grupo, em detrimento dos interesses coletivos. Tá certo, então. Fica então a reflexão para o pessoal de casa, né, Robson? E as pessoas que quiserem ter um contato com esse material, podem entrar em contato com o Unesp, que nós não somente enviamos a cartilha, ela está disponível no site, mas também podemos trabalhar isso nos grupos e nas associações. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço Obrigada, PUC. professor. Eu que agradeço. E amanhã é sexta-feira, dia de música erudita na PUC Minas. O convidado é o violonista Humberto Junqueira, que faz a apresentação às 6 da tarde no Auditório 2 do Prédio 5. E o Espaço PUC termina agora. Você pode mandar sugestões pelo e-mail que você já conhece, espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe nossas reprises às 8h30 e às 10h30 da noite. E não se esqueça, amanhã também é dia de Espaço Cult, sempre trazendo convidados especiais. Acompanhe também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até lá! E eu te espero quinta-feira que vem. Tchau!